está baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o título desse trabalho é Dores e Bênçãos. No Evangelho de Jesus, Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, registrou as palavras de Jesus que diziam: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21, diz que serão bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque irão rir. E no capítulo 6, versículos 24 e 25, também de Lucas, diz que Jesus diz aos ricos: Ai de vós, porque já receberam a vossa consolação neste mundo. Ai de vós os que são fartos, porque terão fome. Ai de vós os que agora riem, porque haverão de se lamentar e de chorar. E Kardec explica essa passagem, esclarece que Jesus promete aos aflitos da terra o que só poderá acontecer no futuro, tal como foi lido antes, tanto na vida espiritual quanto na vida material, o que quer dizer a vida do espírito na erraticidade ou numa próxima encarnação. Vamos lembrar que a erraticidade é a condição dos espíritos não encarnados, aqueles que ainda não estão num corpo físico, que estão no intervalo entre as suas encarnações. E erraticidade tem origem na palavra errático, aquele que vagueia. E para entender e acreditar essas promessas que Jesus faz, é necessário que se tenha a certeza de que existe um porvir, que existe um futuro, pois sem essas certezas, essas promessas podem soar como uma afirmação enganosa. Mesmo para aqueles que acreditam, pode ser muito difícil compreender a razão por que nós temos que sofrer para podermos alcançar a felicidade. A felicidade que é o prêmio que nos foi prometido após o sofrimento e a dor. E ainda que se consiga entender esse raciocínio, nos perguntamos por que uns sofrem mais do que outros. Por que uns nascem ricos e já poderosos, quando outros nascem na mais profunda miséria, sem qualquer justificativa que se possa entender? Como entender, então, a causa dessas diferenças? E além das diferenças materiais, nós também precisamos entender as diferenças que existem entre as virtudes de uns e outros, os vícios que uns têm e outros não possuem. Quantos são aqueles que, mesmo sendo portadores de muitas virtudes, honestos, corretos, caridosos, sofrem, e sofrem muito, enquanto estão vendo progredir aqueles que roubam, que enganam, ou que até matam os seus semelhantes? Como explicar essas situações que nos parecem anomalias, acreditando e continuar acreditando e confiando na justiça divina? Sem dúvida, para isso é muito necessário que se reconheça Deus, entendendo-o como infinitamente justo, todo-poderoso, todo-bondade. Até porque, se não possuísse todas essas perfeições, não seria Deus. E sendo Deus soberanamente justo, bom e misericordioso, com certeza não agiria com parcialidade ou atendendo a um capricho qualquer. O que chamamos de vicissitudes na vida são as dificuldades da encarnação. E elas têm uma causa. Tudo aquilo que nós passamos de dificuldades na encarnação hoje possui uma causa. E esta causa é justa.
E é justa porque Deus é justo. E Deus comanda todas as coisas. Deus comanda tudo o que acontece no universo. E este é o entendimento que nós devemos buscar a todo instante e tornar sólido em nossas mentes e corações. Essas causas, as causas de nossas dores, já foram totalmente esclarecidas por Jesus, pelos ensinamentos que Jesus nos passou. E hoje, com a maturidade que já conquistamos, que já conseguimos obter através da doutrina espírita, nós podemos compreendê-las muito mais claramente. A doutrina espírita, claro, não alterou nenhum dos ensinamentos de Jesus, mas sim esclareceu tudo, dando a cada palavra o seu sentido. E nós, espíritas, com certeza, já conseguimos entender muitas das coisas que foram ensinadas. Mas não é só para nós que as leis de Deus foram escritas, foram feitas. Toda a humanidade precisará um dia entender, aceitar e cumprir essas leis. E a doutrina espírita, que a pedido de Jesus veio para nos consolar, é a voz dos Espíritos, que nos ensinam, nos esclarecem, nos orientam sobre os passos que devemos dar em nossa caminhada, sempre confiando em Deus e em sua infinita justiça e misericórdia. Então, se nós sofremos, nós podemos buscar as causas de nossas aflições no momento presente, onde nós estamos hoje, nesta encarnação, ou em outras encarnações, através de experiências que nós já vivemos anteriormente. Porque muitas das aflições que nós temos hoje foram criadas por nós ontem, um minuto atrás, ou podem ser consequência de nosso próprio comportamento e de como estamos conduzindo a nossa vida neste momento encarnatório. Nós podemos neste momento estar sofrendo as consequências do nosso orgulho, que já é um sofrimento imediato ao ato. Pode ser pela nossa ambição, pela nossa imprevidência, por falta de perseverança na caminhada no bem, por falta de limites aos nossos desejos de riqueza, de sucesso, de poder. Tudo isso pode nos causar sofrimento. Podem ser por uniões infelizes, quando nós desprezamos o amor e nos deixamos levar pelos interesses egoísticos, materiais. Pode ser interesses que se manifestam não necessariamente num casamento, mas numa amizade que nos traga vantagens e pela qual nos rebaixamos, vivendo na sombra de alguém que pode até nos desprezar. O sofrimento pode nos alcançar também através de doenças, de enfermidades provocadas pela nossa própria falta de moderação nos nossos hábitos, pelos excessos. Podem ser também com o sofrimento, com o desrespeito e a ingratidão dos filhos, que não soubemos educar com amor, que não soubemos mostrar para eles e não termos combatido as más tendências, deixando que se desenvolvessem neles o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E nós podemos, com algum interesse e com o entendimento da doutrina espírita, nós podemos entender todas essas causas. Tudo isso que nós falamos aqui agora pode ser entendido, pode ser pensado, refletido, desde que nós busquemos na nossa própria consciência a causa dos males pelos quais nós estamos vivendo hoje, a fonte das nossas decepções, das nossas desarmonias, de tudo isso que nós vivemos nessa atualidade. O conhecimento que nos traz a doutrina espírita nos dá uma ajuda imensa. E nós podemos enxergar as causas e também entender as consequências das nossas faltas no passado. Seja ele recente, pode ser de ontem, anteontem, e também de um passado remoto. Na maioria dos casos, esta imersão ao fundo de nós mesmos vai nos fazer chegar à conclusão
de que se nós não tivéssemos feito isto ou aquilo, não estaríamos nesta situação. Não estaríamos vivendo esta dor, essa dificuldade. Porque nós já conseguimos entender alguma coisa. E quem de nós poderá dizer com a consciência tranquila que nunca cometeu qualquer atitude de que hoje se arrepende? Errar é humano. E esse é um ditado que todos nós conhecemos e certamente não devemos, apesar de saber que é humano errar, não podemos desconsiderar o erro, desprezar o erro. Devemos sim evitar a culpa, que só poderá nos abater. Devemos evitar de acusar a sorte ou responsabilizar algo ou alguém que nos tenha prejudicado. O que precisamos para encontrar a paz é, em primeiro lugar, reconhecer as nossas falhas, apesar da dor que ela nos traz. Esse reconhecimento de alguma coisa mal feita sempre nos causará uma dor. E em seguida, devemos realizar a reparação da falta, vencendo aí o orgulho e o egoísmo que também acabam aparecendo. Os erros por nós cometidos são a grande causa de nossas dificuldades da vida presente. E só serão evitados quando nós conseguirmos trabalhar para o nosso aprimoramento moral e também para o nosso aprimoramento intelectual, que é muito importante porque nos ajuda a entender a diferença que há entre o bem e o mal. Seja o mal que nós fazemos a nós mesmos ou o mal que nós possamos fazer ao próximo. E esse entendimento é o que nos encaminha para o aprimoramento moral, pois Deus está sempre atento a tudo. Cada ato que nós fazemos, cada atitude que nós temos, nos encaminha para um rumo, para um destino. E as leis humanas podem punir algumas faltas cometidas pelos homens, mas não todas. No entanto, Deus não deixa que qualquer falta seja cometida impunemente, pois este é o único caminho para a mudança e o aprimoramento moral das criaturas. O sofrimento, que é importante que se entenda, não é castigo de Deus. Pelo contrário, é oportunidade de mudança para melhor. As leis humanas, elas conseguem alcançar e punir, algumas vezes, o mal que seja feito contra a sociedade. Mas as leis de Deus alcançam a todos, inclusive aqueles que fazem mal a si mesmos, que somos nós. E como foi dito na semana passada, quando nós fazemos o mal a nós mesmos, de alguma forma estando fazendo mal àqueles que estão próximos, ou até aos mais distantes. Ao mesmo tempo em que fazendo mal a outro, nós também nos prejudicamos. E Deus quer o que para nós? Deus quer o nosso crescimento, a nossa evolução, com a correção de todo o mal que tenhamos praticado. E somente quando nós admitimos a falta cometida e suas consequências é que nós conseguimos fazer alguma modificação em nós mesmos e progredir. E o progresso, determinismo de Deus, é o objetivo de Deus para todos nós, para todos os seus filhos. E não importa o tempo que cada um vai precisar para isso. O que importa é saber que todos vamos progredir. Uns mais, outros menos, mas todos chegaremos ao mesmo ponto. Algumas vezes, o reconhecimento de nossas faltas chega tarde demais. Nós vamos deixando para trás, deixando para lá, e aí quando o homem já está arrasado, sem forças, o mal praticado já se tornou irremediável. E com isso é que chega o arrependimento e a conclusão de que nada mais vai ser possível fazer para remediar o mal causado. Mas será que é assim mesmo? Assim como a cada dia nós podemos tentar corrigir o mal do dia anterior,
Deus nos oferece uma nova oportunidade de a cada encarnação aproveitar essas experiências do passado e numa nova jornada escalar mais um degrau na escala evolutiva, chegando mais próximo da perfeição que nos é possível alcançar. Encarnação foi o tema tratado na semana passada, quando foi explicado o que acontece, que a encarnação acontece justamente para o nosso crescimento e a nossa evolução, confirmando que Deus não está nunca, de maneira nenhuma, querendo nos castigar, mas sim nos oferecer novas oportunidades. E existem sofrimentos que não tiveram causa nesta vida, na vida presente, como, por exemplo, a perda de entes queridos, acidentes que ninguém podia impedir, flagelos naturais, enfermidades de nascença e outros tantos. E estes são males que realmente não foram causados nessa vida por aqueles que os sofrem. Estão sofrendo, mas não fomos nós que causamos. Isso pode, às vezes, provocar alguma indignação, porque não temos atitude a tomar, não temos nada que possamos fazer. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão sofrendo, elas podem conviver com outras pessoas, até mesmo sob o mesmo teto, que são favorecidos o tempo todo em todos os sentidos. E por isso é perfeitamente compreensível que os afetados dessa forma, sem o conhecimento da justiça divina, questionem os motivos pelos quais passam por tanto sofrimento. Que fizeram estas almas para serem punidas com tantas misérias, enquanto outros são recompensados, às vezes sem que qualquer um tivesse tido tempo de fazer nem o bem e nem o mal? E pelo que vimos aqui, a gente já consegue entender que todo efeito tem uma causa. E os sofrimentos de hoje são efeitos que devem ter tido uma causa. E desde que se reconheça, se confie em Deus, sabe que Deus é justo, esta causa é justa. E este é o pensamento que nós devemos ter sempre em nossa mente. Porque a causa precede a vida atual. A causa é anterior ao efeito. E se ela não é desta vida, ela pertence a uma existência anterior. E se hoje estamos sofrendo sem ter feito mal a quem quer que seja, é porque este mal foi causado em outro momento, em outra existência. Porque Deus não nos pune pelo bem que fazemos e muito menos pelo mal que deixamos de fazer. Nós só seremos punidos pelo mal que efetivamente tivermos praticado. E sempre que tivermos dúvida pela dor que estamos sentindo, podemos pensar: sofro, mas entendo que se o mal não foi praticado nesta vida, foi praticado em outra. E este é um bom exercício, um exercício de lógica que confirma a justiça de Deus. E nem sempre a punição chega na existência presente, mas nunca deixa de vir. Nunca deixamos as consequências de nossas faltas, de viver as consequências de nossas faltas, mas sempre poderemos, na hora do sofrimento, elevar o pensamento a Deus e dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. É claro que também já sabemos que o pedido de perdão não apaga a falta cometida, mas ela dá um alento no coração, até pela humildade demonstrada diante de Deus. E pedir perdão sempre poderá trazer algum alívio. O homem sofre a consequência do que fez outros homens sofrer. Assim é que são explicadas as aparentes injustiças que acontecem no mundo, pelas quais nos deixamos enganar porque não conseguimos ver além do momento presente. A compreensão de que somos seres imortais, que já vivemos uma série de existências
e que permanecemos na terra apenas pelas nossas imperfeições, é que nos permitirá entender que a justiça de Deus nunca falha e que precisamos trabalhar para o nosso aprimoramento. No mundo espiritual, as tribulações da vida às vezes podem ser impostas a espíritos ignorantes sem capacidade de fazer escolhas. Então, aqueles espíritos que estão nos auxiliando para que nós retornemos à Terra, eles nos auxiliam e podem então sugerir, podem nos inspirar algumas tribulações que nós devemos passar na vida. E essas tribulações também podem ser oferecidas e aceitas por aqueles que já se arrependeram e desejam reparar o mal que fizeram. As tribulações são como expiações do erro cometido, ou também são provas que já está nos trazendo algum aprendizado e já está nos levando para o crescimento. E o sofrimento nem sempre é indício de uma falta. Pode ser também uma escolha do espírito para apressar o seu adiantamento, servindo esta escolha como prova. E é importante saber também que Deus julgou conveniente o esquecimento do passado, pois que a lembrança de todo o passado, de tudo que nós vivemos, poderia nos trazer muitos inconvenientes, como o excesso de culpa e humilhações, ou a exaltação do nosso orgulho, o que afetaria o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha entre o certo e o errado. Imaginem se nós tivéssemos a lembrança de um mal feito aos nossos filhos, aos nossos familiares, como seria a nossa existência junto a eles? E se algum de nós, nascendo pobre, lembrasse que foi rico, que foi poderoso, como nós poderíamos evitar o orgulho e o egoísmo diante dessa situação, sabendo deste passado, né? E para o nosso aprimoramento, então, Deus nos deu o quê? Se nós não lembramos do passado, como nós podemos corrigir no nosso presente? Ele nos deu a voz da consciência e as tendências instintivas, ao mesmo tempo em que tira de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Pouco importa saber o que ou quem nós fomos, se estamos aqui é porque temos uma tarefa a cumprir. E as más tendências demonstram o que devemos corrigir, e as boas resoluções são aquelas que são orientadas pela nossa consciência, pela voz da consciência, que nos alerta sobre o bem e o mal e ainda nos dão forças para corrigir as tentações e resisti-las. Quando retornamos ao plano espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado, porque o esquecimento é passageiro. Tal como acontece quando a gente dorme, no outro dia a gente lembra do dia anterior. E na verdade as nossas memórias, elas nunca se apagam, elas ficam guardadinhas. E quando nós dormimos, o espírito se liberta e consegue visitar as suas outras encarnações e lembrar de outras existências. E com isso ele consegue entender o sofrimento do presente, conseguindo também recarregar as suas forças e aproveitando melhor a experiência vivida para o seu melhoramento, modificando aquilo que deve ser modificado nas suas relações com o mundo. E assim nós realizamos o aprendizado necessário em cada encarnação, e que sempre nos traz algum progresso, seja o tamanho que for. E encaminhando o encerramento do nosso estudo, nós voltamos às bem-aventuranças que foram lidas lá no início da nossa conversa. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são aquelas promessas que Jesus nos faz a todos nós, para que tenhamos fé, para que tenhamos coragem, esperança e fiquemos sempre atentos e preparados para seguir com o nosso aprendizado. Jesus promete
que serão felizes os aflitos, porque serão consolados. Jesus promete uma compensação pela dor suportada com resignação, porque sabemos que o sofrimento foi a forma de pagar o que devíamos, foi a forma de resgatar o mal que havíamos praticado. E assim é que nós liquidamos as dívidas do passado. E de uma forma que, se nós pensarmos na vida material, é absolutamente impossível de acreditar. Porque Deus só cobra de nós a 100ª parte daquilo que devíamos. E tal como na vida material, dizem lá no Evangelho, que nós devemos ter cuidado de não nos endividarmos novamente. Não podemos ultrapassar o limite do cartão de crédito, ou voltaremos à mesma situação anterior. O sofrimento na terra é a nossa oportunidade de revisar atitudes e comportamentos, buscando o nosso aperfeiçoamento progressivo. E por isso é que Jesus diz que nós seremos bem-aventurados, seremos felizes, receberemos as bênçãos prometidas depois das dores bem suportadas. E para aqueles que foram ricos na terra, os que viveram na ociosidade, os que se preocuparam apenas consigo mesmos e com as facilidades oferecidas pela fortuna, talvez desprezando os mais necessitados, sendo um mau patrão, um mau governante, um pai irresponsável, um mestre negligente, a estes o Senhor dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste o teu salário na terra. E vejam que, apesar de tudo, de todo o mal, de todos os erros cometidos, de todas as nossas falhas, Deus não nos abandona. Ele diz simplesmente: vai e recomeça a tua tarefa. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos todos recomeçando a cada dia a nossa tarefa. E com isso nós podemos saber, nós temos a certeza de que sempre poderemos amenizar ou aumentar as nossas provas, a amargura que as provas nos trazem, dependendo de como estamos encarando a vida na Terra, mas sempre com a certeza de que poderemos ter um futuro mais feliz. E assim nós conseguimos também deixar as lamentações de lado e agradecer a Deus pelas dores que nos fazem progredir. As promessas de Jesus sempre serão cumpridas, porque Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. E todos nós que tivermos enfrentado nossas provas com um mínimo de resignação e respeito à vontade de Deus, seremos consolados, seremos saciados, veremos a justiça em nosso meio, e nosso será o reino dos céus. E é com essa certeza, com a certeza de que tudo isso é real, porque confiamos em Deus, agradecemos a presença de todos e pedimos a Deus que nos abençoe. Muito obrigada.